E aí, quando a gente fala em favelas do Rio de Janeiro, qual é a primeira imagem que realmente vem na cabeça? Provavelmente aquela das manchetes, né? Bom, a nossa ideia aqui é ir muito, mas muito além disso. A gente vai mergulhar fundo para tentar mostrar um outro lado, um olhar que talvez mude um pouco a forma como se enxerga tudo isso. Olha só essa pergunta. É forte, né? É exatamente essa provocação que vai guiar a gente. Vamos deixar os preconceitos de lado e embarcar numa jornada para descobrir a realidade, pulsante, vibrante dessas comunidades. E aqui fica bem claro do que eu estou falando. De um lado, o que a mídia geralmente mostra: crime, pobreza, perigo. É o estereótipo. Mas do outro lado, olha só, arte, resiliência, cultura. É a realidade da comunidade. É esse contraste que a gente vai desvendar, sair dessa visão de uma coisa só para entender a vida que pulsa ali dentro, de verdade. Beleza então? Para começar, a gente precisa voltar no tempo. Porque olha, para entender o que as favelas são hoje, é fundamental saber como tudo começou. A história delas não é uma nota de rodapé, não é? Parte da história do Brasil. A própria palavra, favela, ela tem um peso, né? Mas é muito mais do que a tradução simples de slum em inglês. Não se trata só de pobreza. A gente está falando de comunidades que se construíram sozinhas, sabe? Com sua própria organização, sua própria economia, sua própria cultura. Tudo isso nascido da necessidade, mas também de uma resiliência impressionante. E essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa história. Tudo começou lá no final do século XIX, com soldados que voltaram da Guerra de Canudos e não tinham onde morar. Depois, lá pelos anos 40, 50, com a industrialização, muita gente veio do campo para a cidade e as favelas cresceram muito. E aí, nos anos 70, boom, uma expansão gigantesca. Tá, mas e hoje? Qual o tamanho disso tudo? Olha esse número: 16,4 milhões de pessoas. Isso segundo o último censo. Para se ter uma ideia, isso é 8,1% da população do Brasil inteiro. É gente pra caramba. É como se fosse um país dentro do nosso país. E um exemplo perfeito disso é a Rocinha, a maior do Rio. Não é à toa que chamam de cidade dentro da cidade. Pensa só, tem transporte próprio, escolas, postos de saúde. Não é só um amontoado de casas, sabe? É um ecossistema completo, com vida social e econômica girando ali dentro. Agora a gente entra numa parte que eu acho fascinante, porque essas comunidades não são só um lugar para morar, elas são verdadeiras usinas de cultura. E não é qualquer cultura, não. É cultura que nasce ali e ganha um mundo. Olha só que exemplos incríveis. O funk carioca hoje está em todo lugar, no mundo todo, mas nasceu ali. O samba, a alma do carnaval, o coração dele bate forte nas quadras das escolas de samba das comunidades. E a arte de rua, é só andar por lá para ver. Os muros não são só muros, são galerias de arte a céu aberto. É sensacional. E falando em criação, olha que demais isso aqui. O passinho. É a prova viva dessa fusão cultural. Pega a base do samba, joga a energia do funk, misturam os movimentos de breakdance e ainda bota o gingado do frevo. O resultado? Uma dança que é muito mais que uma dança. É um diálogo, uma explosão de criatividade. E o mais legal, isso aqui não é só uma opinião. Em 2024, o passinho virou oficialmente Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Isso é gigante! É o reconhecimento de que a cultura que nasce na favela não é da favela, é da cidade, é do Brasil. Ela ajuda a moldar a nossa identidade. Bom, essa criatividade toda não fica só na arte não, ela transborda para o dia a dia. Vamos ver agora como essa resiliência toda molda a vida e a organização social dentro da comunidade. Olha, esses dados aqui quebram um baita estereótipo. Muita gente pensa que na favela não tem nada, né? Zero infraestrutura. Mas segundo os dados do censo, a realidade é outra. Quase 100% tem acesso à eletricidade, mais de 95% tem coleta de lixo e quase 90% tem acesso à água. Claro que a qualidade desses serviços muitas vezes é um problema, mas os números mostram uma realidade bem mais complexa. E aí que está o pulo do gato. Quando o poder público falha, o que acontece? A galera se vira. Os moradores criam as próprias soluções. Onde o Estado não chega, a comunidade se organiza e faz acontecer. E não é só discurso, não. Olha esses exemplos de inovação que vêm de dentro. O Revolo Solar, que instala painéis solares. O Horta na Favela, que cria jardins com comida fresca. O Museu Sankofa, que é um museu vivo onde a própria comunidade conta sua história. E claro, projetos gigantescos como o Afro Reg e a CUFA, que usam a arte para transformar vidas.
Então, juntando tudo isso, a história, a cultura, a inovação, a gente começa a montar um quebra-cabeça. E o resultado é uma imagem muito mais completa, muito mais real, que vai bem além daquele estereótipo do começo, né? A gente começa a enxergar a essência dessas comunidades. E essa frase aqui, acho que ela resume tudo de forma perfeita. Não dá para reduzir a vida na favela a uma única história. É sobre a força das pessoas, a capacidade de criar coisas incríveis e de construir um senso de comunidade, mesmo diante de tantos desafios. E uma maneira muito poderosa de quebrar esses mitos é conhecendo. O turismo responsável, aquele que é guiado pelos próprios moradores, está crescendo muito. E quando ele é feito com respeito, de forma ética, todo mundo ganha. Gera renda para a comunidade e principalmente transforma completamente a visão de quem vai lá conhecer. Bom, e para fechar, eu queria deixar essa pergunta no ar. A ideia aqui não era só passar informação, era provocar uma reflexão mesmo. Depois de tudo isso que a gente viu, depois de conhecer um pouco mais dessas histórias, que percepção sobre as favelas talvez tenha se tornado um pouco diferente?